porque é necessário que cada militante, cada organizador do povo, tenha sempre como prática política o exercício da análise de conjuntura, como uma ferramenta de entender o caminho. Às vezes, lá no nosso MST, nós procuramos convencer os nossos companheiros, dizendo que a análise de conjuntura é como o limpa-para-brisa. Você está indo de carro, de repente tem aquela névoa, fica tudo nublado e tu não sabe mais qual é o caminho. Aí tu liga o para-brisa, check, 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 check. Ah, agora eu sei para onde eu vou. Então, a análise de conjuntura, ela é um exercício para você entender o que está acontecendo no caminho. Mas ela só tem sentido se você estiver trilhando o caminho. Se for apenas uma análise para exercício teórico, na universidade ou na igreja ou não sei aonde, não serve para nada. É só pedantismo de intelectual que quer exibir os seus conhecimentos. Perdeu tempo. A análise de conjuntura, ela tem que ser necessariamente um instrumento para nos ajudar no nosso que fazer prático. E, portanto, ela faz parte da praxis. Segundo comentário introdutório que queria fazer, é que nesse exercício de tentar compreender a conjuntura política, cada pessoa tem o seu jeito. Cada um pode usar uma metodologia diferenciada. Ou seja, não há nenhum método que seja o mais correto. Em geral, as pessoas, quando vão fazer análise de conjuntura, incluem um componente muito pessoal, da sua forma de tentar explicar o que está vendo. Porém, contudo, o mais importante é que é impossível fazer análise de conjuntura apenas de forma individual. Ela é necessariamente um exercício coletivo. O pressuposto metodológico que eu vou adotar é de que, se nós vamos fazer análise de conjuntura política da sociedade brasileira, ela é necessariamente uma leitura da luta de classes. Por quê? Nós vivemos no capitalismo. E o capitalismo produz, na sua forma de organizar a produção, classes sociais. E classes sociais antagônicas. Portanto, a luta pelo poder político é, na verdade, a luta permanente entre diferentes classes sociais. Algumas são só diferentes e outras são antagônicas. Em especial, os capitalistas, que vivem da exploração, do lucro, da renda, contra os trabalhadores, que vivem do seu trabalho. E aqui, também introduzindo mais um conceito metodológico. Quando a gente fala em poder político, não é apenas a luta pelo governo, federal, estadual ou municipal. Confirmado, ele vai ser o nosso advogado no processo. Bem, mas brincadeira à parte, o Antônio Gramsci, que no auge da sua reflexão teórica, fez na cadeia, numa crise tremenda da sociedade italiana, pelo auge do fascismo, ele trouxe contribuições que até hoje não são úteis. E entre elas ele disse, o poder político não é apenas as instituições públicas, mas o poder político numa sociedade capitalista está presente em todos os espaços coletivos, onde justamente as classes disputam
a sua leitura de sociedade. Então nós temos luta pelo poder político e, portanto, luta de classes. Num centro acadêmico, aqui na PUC, na igreja, no sindicato, numa rádio comunitária, em tudo onde houver coletividade, haverá luta pelo poder político. Então o poder político, dizia ele, não é apenas aquilo que está ao redor do Estado, mas na sociedade capitalista há um Estado ampliado, dizia ele, que é esse poder político que perpassa toda a vida social numa sociedade contraditória como é a capitalista. De maneiras que aqui, quando a gente fala então de conjuntura política, de luta de classes, entre as classes para disputar o poder político, não é o poder político só do Estado institucional como a gente conhece. E como os partidos políticos, em geral, reduzem como se a luta política fosse apenas disputar eleições. É também, mas não somente. Primeiro capítulo, o contexto histórico internacional. O capitalismo, desde a década de 90, se transformou pela primeira vez na história da humanidade, o primeiro modo de produção que dominou toda a humanidade. E alguns intelectuais contratados pelos capitalistas chegaram a dizer que era o fim da história, como Fukuyama. Ou seja, que o modo de produção capitalista era tão hegemônico e tão abrangente que ele já era o fim da história. Depois dele não haveria mais nada. Isso na década de 90. Nós estamos vivendo, depois dos 20 anos de hegemonia completa do capitalismo, uma grave crise histórica mundial. E essa crise é grave porque, primeiro, ela é uma crise do modo de organizar a produção na sociedade. Não é apenas uma crise cíclica de crescimento econômico. Até porque tem algumas empresas que crescem, os bancos estão ganhando dinheiro. Mas o que está em crise é a forma de organizar a produção para atender as necessidades da população. Ou seja, o capitalismo não resolve mais os problemas das necessidades concretas da população. E, portanto, ele entra em crise. Não? Ainda que algumas empresas tenham lucro. E dessa crise estrutural do modo de produção, decorre uma crise grave social. Porque ao modo de produção não resolver as necessidades da população, isso se transforma em problema social. Então nós nunca antes tivemos na história da humanidade tanta gente desempregada. Se calcula que haja 1 bilhão de pessoas desempregadas em todo o mundo. Nós nunca antes tivemos tanta gente migrante, que são refugiados econômicos, em busca de sobrevivência econômica. Na última década, 274 milhões de pessoas migraram do sul para o norte, na expectativa de se salvar. Desses 274 milhões, 160 estão desempregados nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil. Está cheio as nossas ruas de nigerianos, moçambicanos, bolivianos, desempregados ou superexplorados por conta desse processo. Nunca antes nós tínhamos tantas pessoas sem casa e sem comida. Daí aquela frase que o Papa nos disse também no primeiro encontro, que parece um programa simples, mas nessa conjuntura é revolucionário. Não? Nenhum camponês sem terra, nenhuma família sem moradia e nenhum trabalhador sem emprego. Olha, por que o Papa disse isso? Porque se você garantisse terra, casa e emprego para todos e todas, acabava o capitalismo. Há uma crise também instalada do Estado burguês. Esse Estado que nós conhecemos aí, 3 poderes, democracia formal, cada cidadão é um voto,
foi inventado pela burguesia industrial para dar uma legalidade ao sistema de exploração dos trabalhadores. E criar uma ilusão que os trabalhadores, sendo maioria, por voto, mudaríamos o sistema de poder. Esse Estado burguês não existe mais. Agora, quem está no poder econômico é o capital financeiro. E ao capital financeiro não tem interesse em ficar fazendo esses joguinhos de falsa democracia. É mais barato para eles comprar os deputados, comprar presidentes, comprar juízes e às vezes até bispos. O que está emergindo, em vez de ser um Estado mais democrático, que era o que nós esperávamos, mais popular, o que está emergindo dessa crise é um novo regime político onde as regras democráticas são esquecidas e o verdadeiro poder de Estado é exercido agora pelo Poder Judiciário, que não é eleito, lá, talvez seja o último poder não republicano. A polícia militar faz o que quer, quando quer, como quer, e ninguém pune. Há uma crise de valores, de paradigmas. Não são temas morais. Durante o capitalismo industrial, a sociedade burguesa industrial educou a minha geração, os mais jovens não, que você era cidadão e tinha valor, daí o sentido de valores, se você tivesse trabalho e se você estudasse. Então, nós ia na igreja no domingo, o padre falava lá na hora da homilia, o estudo, o trabalho dignifica o homem. Né? Ia para a escola, a professora repetia. Ligava o rádio repetia. De maneiras que a ideologia dominante do século XX era a pregação do estudo e do trabalho como valor. E o pobre tinha, de fato, essa chance. Se estudasse e conseguisse trabalhar, ele tinha uma sobrevivência digna. Agora, o capital financeiro não interessa mais o estudo e o trabalho. Então, qual é a pregação ideológica do capital financeiro? O consumismo. Consome de preferência a prazo, que daí tu vai pagar juros. Tá? O individualismo, só você é o bom. E isso perpassa desde a favela, onde os meninos querem ser melhor que os outros, até aqui na universidade com o maldito currículo Lattes, onde um professor quer ser melhor que o outro, como se os dois não convivessem juntos num mesmo espaço acadêmico. E o terceiro desvio que está sendo é o egoísmo. No sentido que eu sou também, eu vou me salvar sozinho, o resto que se virem. Agora notem, esses três falsos valores da hegemonia ideológica burguesa atual são antissociais, fecho parênteses. Por último, das crises que nós estamos vivendo, e ainda não cheguei no Brasil, acho que vou até meia-noite hoje, é que a classe trabalhadora foi dispersa com essa crise. No capitalismo industrial do século XX, a classe trabalhadora era hegemonizada pelo operariado industrial de macacão e que tinha uma visão ideológica mais clara do seu inimigo, o capitalista. Agora, só para fazer o diálogo com o Brasil, quais são as três categorias mais numerosas da classe trabalhadora brasileira? Primeira, comerciários. Aonde estão os comerciários? Espalhados por aí. No máximo, a unidade maior que tem é num supermercado com 500 trabalhadores que ainda funciona em rodízio e que nem se conhece. O resto está disperso pelo aí. O maior sindicato da América Latina é o Sindicato do Comerciário de São Paulo. 2 milhões de filiados. Onde estão? Ninguém sabe, estão por aí espalhados. Do bar, do shopping, o frentista do posto, etc. Segunda categoria mais importante, os trabalhadores rurais. 16 milhões. Também,
Onde estão os trabalhadores rurais? Espalhamados no nosso território. Para nós fazer uma mobilização é uma tristeza. Precisa muito dinheiro, muito tempo de preparar. E a terceira categoria mais numerosa dos trabalhadores brasileiros, as empregadas domésticas. 8 milhões. Mulheres negras, semi-analfabetas, superexploradas, humilhadas pela patroa. Onde estão? Espalhadas por aí nas casas. Como é que tu organiza elas? Impossível. Entenderam? É isso que o capitalismo moderno fez. Ele destroçou as formas de organização da classe trabalhadora e, por isso, está tão difícil de a classe trabalhadora como classe reagir de forma coletiva diante desse cenário de crise e de uma correlação de forças tão adversa. Diante desse cenário de crise, qual é o plano do capital? O plano do capital, no século XX, quando dava as crises, era guerra. Agora não pode mais fazer guerra, por causa das armas atômicas. Então, qual é o plano do capital? O plano de capital, para ele se salvar, é se apropriar dos bens da natureza, como já expliquei. Segundo, acabar com as empresas estatais. Porque são deficitárias? Não, é porque dão lucro. Agora, como economista, tenho a obrigação de acompanhar. As 8 maiores empresas estatais brasileiras deram um lucro de 90 bilhões de reais. Em 19, em plena crise. Então, os capitalistas financeiros olham para esse lucro e ficam desesperados para poder se apropriar dele. E por isso que o plano do governo é privatizar todas as empresas estatais. Terceiro, transformar os serviços públicos, que eram direito, agora transformar em mercadoria. Então, a educação tem que dar lucro, saúde tem que dar lucro, saneamento básico acabam de privatizar. Tá? Então, tudo que antes nós tínhamos construído como direito, agora eles vão mercantilizar. Eles só têm acesso quem tiver dinheiro para comprar essa mercadoria. Educação, saúde, transporte, saneamento. Quarta plano deles é acabar com o direito dos trabalhadores. Por isso que é fundamental nós transformar os problemas sociais, a insatisfação popular que há latente no nosso povo, em mobilização social, em luta, para que na luta nós consiga derrotar o governo e consiga pavimentar um novo caminho democrático das mudanças necessárias que o nosso país precisa para enfrentar a crise do capitalismo. Por isso também termino dizendo, até em homenagem ao nosso companheiro Adriano, que é histórico militante do PT aqui de São Paulo, que as próximas eleições municipais têm que ser eleições de luta de classes, tem que ser eleições onde a esquerda coloque seus melhores quadros